Bom, e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você acompanha agora o Momento Safra de Verão 2022-23. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023. Momento Safra de Verão 2022-23, novamente aqui na Embrapa Soja de Londrina, que tem acompanhado a gente nessa série. E hoje mais um assunto de extrema importância, um dos assuntos que talvez mais está mexendo hoje com o comportamento do produtor em relação à sua lavoura, em relação à próxima colheita da soja, que é a dessecação da soja. Eu estou aqui com o Fernando Adegas, especialista em plantas daninhas e que também tem informações importantíssimas a ser repassadas de acordo com o que a pesquisa tem mostrado em seus estudos. Fernando, por que é importante fazer a dessecação da soja? Então, Sérgio, na verdade, tecnicamente a dessecação da soja, essa dessecação de pré-colheita, é feita por duas razões técnicas. A primeira razão é quando a gente não consegue ter uma maturação uniforme da lavoura. Isso acontece que a gente chama de haste verde, aquela planta que fica verde perto de outras que já estão maduras para colher. Pode acontecer por excesso de chuva, se acontecer por granizo, questões de solo, enfim, a gente não consegue ter uma maturação normal. Então nós vamos ter que dessecar para uniformizar. A segunda questão técnica é quando a gente tem plantas daninhas no meio da lavoura que pode atrapalhar a colheita. Desde atrapalhar mesmo da parte prática, de rolar ali no molinete, até dar um problema de qualidade de grão. Então são as duas questões técnicas. Eu vou ter que uniformizar, vou ter que controlar a planta daninha. Só que tem uma terceira característica que tem chamado cada vez mais atenção, que é os produtores dessecando para antecipar a colheita propriamente dita, que a gente faz nas duas outras etapas também a gente antecipa, mas essa é só para antecipar para eu poder plantar uma segunda safra. Aqui no Paraná, por exemplo, no sul a gente faz com milho na segunda safra, em outras regiões algodão. Então são essas três situações, para uniformizar, para controlar a planta daninha ou, mais recentemente, para a questão de antecipar. E esse ano, Sérgio, por coincidência, os ciclos alongaram um pouco, frio no início, muita chuva depois, tempo nublado. Então, normalmente os produtores hoje estão ansiosos para fazer essa antecipação para plantar a segunda safra. Que contribuição a dessecação traz, então? Bom, a principal contribuição que ela traz é você uniformizar, quer dizer, você deixar todas as plantas, em princípio, igual para você poder fazer uma colheita. Sem folhas, e com os grãos basicamente todos maduros. Então você tem uma uniformidade, você tem uma facilidade na operação da colheita e a tendência é que você tenha menos impurezas, etc. e tal. Quer dizer, se for feito tudo na hora certa, da maneira correta, você vai ter uma qualidade melhor da tua colheita. Essa é a principal razão, além de antecipar um pouco, aqueles dias que restariam para a planta normalmente chegar à tua maturação, você faz isso e antecipa um pouco. Então se vai ser uma uniformidade e a colheita um pouco antecipada. Quando fazer então a dessecação, Fernando? Então, Sérgio, essa talvez seja a pergunta fundamental, depois da primeira resposta, do porquê que eu vou fazer. Porque se a gente antecipar muito a época correta de fazer essa dessecação, a gente pode perder grande potencial de produção. Depois de tudo que nós fizemos, adubamos, controlamos doença, praga, de repente a gente antecipa mais do que deveria ser feito para não colher na hora certa. A hora certa a gente fala que é o ponto de 7,3. Esse estádio, na verdade, grosseiramente, para ficar mais fácil, é basicamente esse que nós estamos vendo aqui em frente a essa lavoura, Sérgio. É quando nós temos algo em torno de 75% das folhas amarelas e também próximo disso das vagens também amareladas para poder colher. Isso significa o quê? Que essa lavoura, essas plantas já estão com sua máxima matéria seca, quer dizer, elas já encheram o grão, estão com o peso maior, daqui para frente é só perder folha. Se fizer antes disso, o que nós estamos acontecendo? Ela não está com o seu potencial, com todo aquele peso de grãos, então a gente pode estar fazendo o quê? Pode estar antecipando e deixando de perder um pouco desse peso, e esse peso na verdade vai estar no bolso do produtor, que é questão de produtividade. E se fizer depois não vai adiantar muito, porque aí normalmente ela já vai normalmente desfolhar e está pronta para colher. Então esse aqui que a gente fala que é o ponto do estádio R7.3, que é na verdade aquele amarelamento de torno de 75% das folhas da vagem. É a época ideal. Antes disso é muito complicado e depois disso não vale a pena. Fernando, a gente vê comumente, e isso é uma coisa recorrente de fato, o produtor dessecando e logo depois passando uma pulverização de algum produto para combater um inimigo, uma praga. Ele está jogando dinheiro fora? Está jogando dinheiro fora nesse caso, Sérgio? Porque vamos pensar, o que a dessecação faz? A dessecação vai matar a soja, grosseiramente falando, ela vai desfolhar
E qualquer produto que a gente está fazendo para preservar as folhas, estão fazendo o contrário, né? Eu quero ter folha para ter um pouco mais de fotossíntese, para encher grão. Então, qual que é a ideia, né? Esses produtos para deixar a soja verde, ou as folhas verdes, para proteger a soja, tem que ser feito bem antes da dessecação. Dessecação, depois você vai tirar essas folhas, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se eu fiz uma aplicação, por exemplo, para ferrugem, para doença, hoje, se eu for dessecar 2 dias depois, eu vou perder, né? Então, a gente tem que pensar muito, fazer um bom planejamento da condução da lavoura, da proteção da lavoura, e depois essa segunda parte é a última, né? Então vou dessecar para fechar o meu ciclo com a soja bem totalmente cheia, né, com o seu peso, sem perder a produtividade e também com todo o potencial produtivo que as outras práticas me deu. E como fazer uma dessecação de uma forma bem feita, com resultados próximos do ideal? Então, Sérgio, teve as 2 primeiras perguntas, né? Por que eu vou fazer, né? Quando que eu vou fazer? A terceira fase é a ação propriamente dita, né? Então tem que pensar que a dessecação é feita com produtos químicos, basicamente herbicidas, né? Era muito feito com paraquat antigamente, né? Paraquat saiu do mercado, aí vieram alguns substitutos, então esses últimos 2, 3 anos de pós-saída do paraquat está sendo um ajuste de produto. Então o que a gente fala? Primeiro tem alguns produtos registrados, hoje nós temos em torno de 7 produtos registrados, né? E o importante é que esse produto ele tem que tocar na planta toda, quer dizer, em todas as folhas que tem. Então, primeiro, condições climáticas para uma boa aplicação, né? Um volume de cauda adequado e os produtos que estão registrados para isso, né? Então, normalmente são produtos que vão desfolhar entre 5 a 7 dias, né? E cada um deles tem um período que depois a gente aplica para colher para não ter resíduo no grãos. Então, como é que a gente vai fazer? Escolher um produto que está registrado, temos algumas opções no mercado, pensar nas condições climáticas e numa boa situação de tecnologia de aplicação e após a aplicação esperar o tempo para a gente colher para não ter problema de resíduo, né? Não ter problema de contaminação nenhum. É o final que a gente faz, depois de que por que nós fizemos, quando nós fazemos e terminar bem feito. E lembrando, né, que nós estamos numa época de bastante chuva, né? Se a gente também desseca, pode ter chuva na sequência, podemos ter alguns problemas também da demora um pouco maior para controlar a planta ou não. Então são algumas situações que são importantes, como você falou no dia de hoje. Muitos produtores perguntando da dessecação, porque é o que está acontecendo nessa situação, não só no Paraná, como no restante do Brasil. Você falou que alguns produtores antecipam a dessecação, mas a soja não tem o seu ciclo de vida já definido? Então, o ideal, né, Sérgio, é que a gente não precisasse fazer dessecação, né? Fazer todos os controles e ela chegasse normalmente, ela tem um ciclo definido. O que está acontecendo hoje que a gente tem visto, né, por intempéries climáticas, situações diferentes de solo, até algumas cultivares, ela não tem maturado uniformemente, né? Então, aquilo que a gente falou, uma das causas, né, da dessecação, a gente tentar fazer uma maturação. Mas o ideal, como a gente tinha muito no passado, né, é deixar a soja chegar normalmente, desfolhar e a natureza fazer essa dessecação propriamente dita, fechar o ciclo, né? Mas isso está sendo cada vez mais difícil e aí nós temos que utilizar esses mecanismos como a dessecação. Se o produtor antecipar a dessecação, ele está perdendo produtividade? Se ele antecipar antes daquele estágio que nós falamos, né, o R7.3, que é aquele 75% de folha amarelada, ele pode perder e pode perder muito, Sérgio. Então tem algumas pessoas que dessecam, por exemplo, em R7, em R6, que é quando o grão já está cheio, mas ele não está totalmente com a matéria seca toda formada. Ele pode chegar, tem casos que chega a perder 10, 15, 20, até 30%. Então imagina, você fez tudo certo e no afã de apressar um pouco a sua colheita, você pode perder a produtividade. É certeza, se ele fizer antes disso aqui que nós mostramos, ele vai perder a produtividade. O quanto? Vai depender da situação para a situação. Então é muito importante fazer na hora certa. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023.